Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre o teste Q² de independência. O teste Q² de independência é um teste não paramétrico. Ele é usado para verificar a independência de duas variáveis. Em outras palavras, verificar se a ocorrência de uma variável afeta a probabilidade de ocorrência da outra variável. O teste é utilizado em variáveis categóricas dicotômicas ou policotômicas. Uma variável categórica dicotômica é uma variável qualitativa que possui apenas duas categorias. Exemplo, empregado e não empregado. Uma variável categórica policotômica é uma variável qualitativa que possui mais de duas categorias. Exemplo, a classificação econômica de um país: subdesenvolvido, em desenvolvimento e desenvolvido. Para utilizar o teste Q² de independência, são necessárias algumas condições. A primeira condição é que os dados observados sejam selecionados de forma aleatória. A segunda condição é que as observações devem ser frequências ou contagens. Se os dados forem originalmente em escala intervalar ou de razão, o uso do teste Q² pode desperdiçar informações. Da mesma forma ocorre quando a variável qualitativa for ordinal. Nesse caso também, o teste Q² deixa de ser a melhor opção. Portanto, o mais adequado é utilizar o teste Q² para variáveis qualitativas nominais, ou seja, variáveis que expressam qualidades sem uma ordem definida. A terceira condição é que cada observação pertença a somente uma categoria. Portanto, o total de frequências deve ser igual ao número de participantes da pesquisa. A última condição informa que cada frequência esperada deve ser igual ou maior que 5 unidades. Se a frequência esperada de uma categoria for menor que 5, verifique se é possível combinar essa categoria com outra categoria para atender a exigência. Uma outra solução é aumentar o número de observações até atender a exigência. O valor da estatística do Q² é dado pela seguinte fórmula, onde O representa a frequência observada, E representa a frequência esperada, M representa o número de linhas da tabela de contingência e N representa o número de colunas da tabela de contingência. O número de linhas indica a quantidade de categorias de uma variável, e o número de colunas indica a quantidade de categorias da outra variável. Observe que o desvio, representado pela diferença entre a frequência observada e a frequência esperada, está elevado ao quadrado. Se os desvios não forem elevados ao quadrado, a média dos desvios será nula. Quando elevamos os desvios ao quadrado, transformamos todos os desvios em valores positivos, tornando possível somar os desvios sem ocorrer cancelamento. A frequência esperada é calculada pela seguinte fórmula. Para entender como calcular a frequência esperada, utilizaremos um exemplo. Suponha que avaliamos 126 pessoas quanto ao hábito de consumir bebida alcoólica e se envolver em um acidente de trânsito. A tabela de contingência 2x2, ou seja, duas linhas e duas colunas, representa a classificação das duas variáveis para as 126 pessoas dessa amostra. Para calcular a frequência esperada, precisamos acrescentar os totais marginais. Os totais marginais correspondem às somas das linhas e às somas das colunas. Além disso, a soma de todas as células da tabela de contingência. Agora vamos calcular a frequência esperada de consome bebida alcoólica e se envolve em um acidente de trânsito. Multiplicamos o total da coluna, que é 70, pelo total da linha, que é 81. O resultado dividimos pelo total geral, que é 126. Portanto, a frequência esperada é 45. O mesmo procedimento se repete para todas as células da tabela. Pronto! Nossa tabela de contingência para as frequências esperadas está preenchida. Agora podemos calcular a estatística do teste Q² e realizar o teste. Mas antes de realizar o teste, é necessário definir as hipóteses nula e alternativa.
A hipótese nula afirma que as variáveis são independentes. Isso quer dizer que as variáveis não estão associadas. E a hipótese alternativa afirma que as variáveis estão associadas, ou seja, as variáveis são dependentes. Se as variáveis são independentes, então você pode esperar pequenas diferenças entre as frequências observadas e as frequências esperadas. Quando as diferenças são pequenas, a estatística do Q² é próxima de zero, portanto, não se rejeita a hipótese nula. Porém, se as variáveis são dependentes, haverá grandes discrepâncias entre as frequências observadas e as frequências esperadas. Quando as diferenças são grandes, a estatística do Q² também é grande, portanto, a hipótese nula deve ser rejeitada. O próximo passo é calcular o Q² de cada célula. Calculamos a diferença entre os valores observado e esperado de cada célula, elevamos esse desvio ao quadrado e dividimos o resultado pelo seu valor esperado. Por fim, somamos os valores obtidos em cada célula. O valor do Q² é 23,8. Agora basta comparar esse valor a um valor de referência. O valor de referência também é chamado de valor crítico. O valor do Q² com um grau de liberdade e com um nível de significância de 5% é de 3,841. O Q² observado é maior que o Q² crítico. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variáveis estão associadas. Analisando os dados percentuais da tabela, concluímos que 71,6% das pessoas que consomem bebida alcoólica se envolvem em um acidente de trânsito. Por outro lado, analisando os percentuais da tabela, também concluímos que 73,3% das pessoas que não consomem bebida alcoólica não se envolvem em acidente de trânsito. Para analisar a força da relação entre as duas variáveis categóricas, você pode utilizar o φ de Cramer. O coeficiente φ é uma medida de associação entre duas variáveis categóricas binárias. Portanto, para o φ ser uma medida viável, é necessário que as duas variáveis tenham apenas duas categorias cada. O V de Cramer expressa a força de associação entre duas variáveis categóricas policotômicas, ou seja, pelo menos uma variável deve possuir mais do que duas categorias. Esse indicador é baseado na estatística Q² de Pearson. Ele varia de 0 a 1. Quando o valor é zero, indica que não existe uma associação entre as variáveis. Valores próximos de zero indicam uma associação fraca entre as variáveis. Valores mais próximos de 1 indicam uma associação forte entre as variáveis. E valor igual a 1 indica que a associação é muito forte entre as variáveis. A seguir, você aprenderá a emitir os relatórios e analisar os resultados de uma pesquisa utilizando o software estatístico Jamov. Alguns estudantes decidiram mostrar uma aplicação específica do teste Q² de independência. Entraram em contato com uma empresa localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, fabricante de peças para uma montadora de veículos. Os estudantes pretendiam responder o seguinte problema de pesquisa: existe associação entre o turno de produção e a máquina quando se trata da produção de peças defeituosas? Após realizar a pesquisa, analisar os dados e concluir, os alunos elaboraram um artigo relatando a experiência. Esse artigo faz parte de um livro publicado em 2024 sobre engenharia, gestão e inovação. O livro está disponível na internet. A amostra é composta por 3 máquinas e 3 turnos. Ao todo, foram produzidas 408 peças defeituosas. O artigo não especificou o período de coleta de dados. Replicaremos os testes utilizados no artigo a um nível de confiança de 95%. Para verificar se rejeitamos ou não a hipótese nula, usaremos o método do valor P. O primeiro passo é inserir os dados no Jamov. Na primeira coluna, identificamos o turno e na segunda coluna, identificamos a máquina. Ao todo, foram 408 linhas. O próximo passo é emitir o relatório para realizar o teste Q² de independência. Clique em Análises, Frequências e escolha a opção Amostras Independentes Teste de Associação Q². Coloque a variável máquina na caixa linhas e a variável turno na caixa colunas.
Clique em Estatísticas. Observe que já está marcado do lado esquerdo da tela para fazer o teste Q quadrado. Do lado direito, o Jamov disponibiliza o valor P e a estatística do Q quadrado. O valor P é de 0,019 e esse valor é inferior ao nível de significância de 0,05. Portanto, rejeito a hipótese nula e concluo que as variáveis são dependentes. Isso quer dizer que as variáveis estão associadas. Puxe a barra de rolagem para baixo e marque V de Cramer e φ. Do lado direito da tela, o Jamov apresenta o resultado. As duas variáveis são policotômicas, ou seja, apresentam mais de duas categorias cada. Portanto, o φ não está disponível, dado que somente é usado para variáveis dicotômicas. O V de Cramer é 0,12 e esse valor está próximo de zero, o que indica que existe uma fraca associação entre as variáveis. Para identificar qual turno e máquina apresentam maior quantidade de peças defeituosas, é necessário analisar os percentuais das linhas e colunas. Puxe a barra de rolagem para baixo e clique em Células. Marque a opção Linha. O Jamov disponibiliza os percentuais por linha na tabela de contingência. Pode-se observar que a célula que mais contribui para aumentar o Q quadrado é o turno 1, máquina 2. Foram produzidas 76 peças defeituosas, representando 49% do total de peças defeituosas da máquina 2. Desmarque a opção linha e marque a opção coluna. A mesma conclusão. A máquina 2 é a que apresenta o maior percentual de peças defeituosas no turno 1. Representa 47,5% do total de peças defeituosas que foram produzidas no turno 1. Agora, a empresa possui informações para verificar o que realmente aconteceu e tomar providências para resolver o problema. Para finalizar, verifique se a frequência esperada de cada categoria é igual ou superior a 5. Desmarque coluna e marque contagens esperadas. A tabela de contingência informa que todas as frequências esperadas são superiores a 5. Portanto, podemos utilizar o teste Q quadrado de independência. Esse vídeo ensinou a você como realizar o teste Q quadrado de independência. Até mais!